Hoje, 25 anos da Defensoria Pública. A associação vai lançar um documentário histórico em cinema aqui da capital cearense, mas para a gente falar um pouco sobre a história da Defensoria Pública, a gente recebe Kelviane Barros, que é diretora parlamentar da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Kelviane. Boa tarde, Débora. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes. Inicialmente, eu agradeço o convite e registro que é um prazer estar aqui para falar um pouquinho dos 25 anos da Defensoria Pública do Ceará e do documentário que vai ser lançado amanhã pela Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado. Estou à disposição. Então, neste 30 de abril, a ADPEC vai celebrar esses 25 anos da Defensoria Pública do Ceará no lançamento desse documento que tem o título ADPEC, Nossa História. O que é que as pessoas podem conferir um pouco sobre esse documentário, doutora Kelviane? Débora, ontem, dia 28 de abril, a gente completou exatamente 25 anos da Defensoria Pública. Com esse documentário, o que a associação pretende é fazer um resgate histórico do momento de criação da Defensoria. Na verdade, nosso objetivo é só criar um primeiro passo para o conhecimento da população e dos próprios defensores públicos de um pouco da história da instituição Defensoria Pública, né? Que é uma instituição tão importante dentro dessa organização do Estado brasileiro. Então, o nosso objetivo é inicialmente fazer essa apresentação de um primeiro momento de criação para despertar essa curiosidade para o conhecimento de uma história muito mais completa dessa instituição que é tão importante, tão cara para nós. É claro que acompanhando um pouco, né, o documentário ADPEC Nossa História, vai ser possível acessar toda essa narrativa de luta inicial, como a senhora muito bem falou, em relação à consolidação da Defensoria Pública aqui no estado do Ceará. Mas a gente poderia já antecipar alguns pontos, né, para até que a população e sociedade em geral possa ter conhecimento da dimensão que é a Defensoria Pública do Ceará, um braço tão forte da justiça em relação a estar próximo à sociedade e, claro, prestar o papel necessário. Por exemplo, são 300, não é isso? E 42 profissionais da Defensoria Pública apenas aqui no estado do Ceará. E qual o principal papel da Defensoria Pública e qual o alcance aqui no estado do Ceará? Para fazer a resposta à sua pergunta, eu remeto até ao próprio texto da Constituição, né, que prevê a existência da Defensoria Pública e prevê quais são as funções da Defensoria. Para começarmos no início, né, eu falo até daquelas atividades que são as consideradas mais corriqueiras e até as mais conhecidas do público em geral, que é prestar orientação jurídica e realizar a defesa de direitos, tanto individuais quanto em direitos coletivos. Quando a gente fala que a Defensoria tem esse papel de realizar... Vamos reconectar novamente a chamada com a doutora Kelviane, Kelviane Barros, que nos falava sobre os pontos principais em relação à criação da Defensoria Pública. Retomamos a ligação com a doutora Kelviane, pois não, doutora Kelviane? Perfeito. Então, como eu estava falando, a gente tem esse papel mais corriqueiro de orientação jurídica, que significa um esclarecimento de direitos e deveres. A Defensoria tem igualmente o papel de realizar a defesa desses direitos, tanto direitos individuais quanto em direitos coletivos, promovendo todas as ações necessárias para a defesa deles, seja judicial, seja extrajudicial. Mas, para além disso, a Constituição traz outras funções que são até bem relevantes também, né, para a instituição. Então, a Constituição nos coloca, por exemplo, o papel de ser instrumento do regime democrático. Quando a gente fala que a Defensoria é instrumento do regime democrático, a gente está querendo dizer que ela tem um papel central de ser um canal que vai interligar esse cidadão carente de recursos, esse cidadão necessitado, à vida do Estado. Então, é o momento em que a Defensoria leva a voz dessas pessoas para o Estado, no momento em que elas podem ser ouvidas para participar da confecção ou do planejamento de políticas públicas, da concretização dessas políticas, da avaliação, do seu acompanhamento. Então, a gente tem essa função de ser essa ferramenta que leva esse cidadão até o Estado e de ser também uma promotora de direitos. Quando a gente fala que a Defensoria é uma promotora de direitos, o que nós queremos dizer é que, além de orientação jurídica, além de defesa, ela pode tomar qualquer posição ativa para a promoção desses direitos humanos. Então, significa uma participação na vida política, significa participação em conselhos, comitês, educação em direitos, etc. Então, todas essas funções estão a cargo da Defensoria. Orientação jurídica, defesa de direitos, promoção de direitos e ser esse canal de comunicação do cidadão com o Estado brasileiro. Hoje, aqui no estado do Ceará, como você falou, nós somos 342 defensores que estamos realizando essa função.
Nós estamos espalhados em aproximadamente 25% dos municípios brasileiros. Esse nosso número mudou um pouquinho agora, porque está aprovada recentemente uma lei que permite uma acumulação de atividades. Então, assim, alguns defensores podem ocupar também outros cargos que estão vagos. Então, a gente amplia um pouquinho essa nossa atuação. Mas hoje, como você bem lembrou, são 342 defensores e a história dessa instituição e desse corpo de pessoas que fazem parte dela que nós pretendemos resgatar. Então, no nosso documentário, nós vamos ouvir especialmente aqueles primeiros colegas defensores que participaram dessa luta, daquele momento de empenho da criação e da estabilização da Defensoria Pública dentro do estado do Ceará. E aí eles vão conversar um pouquinho como foi esse momento de luta que culminou com a criação da nossa instituição. Perfeito, doutora Kelviane Barros, diretora parlamentar da Associação dos Defensores Públicos aqui do estado do Ceará, falando sobre o lançamento desse documentário que vem a celebrar os 25 anos da Defensoria Pública, né, com o lançamento desse documentário histórico e falando um pouco sobre a importância, relevância do trabalho que é realizado. A gente vai puxar um pouquinho aqui para o nosso estado, né, doutora Kelviane, pelos 342 profissionais que são disponibilizados em 25%, né, como a senhora falou, do estado do Ceará. Muito obrigada pela sua participação. E como as pessoas podem acessar esse documentário a partir de amanhã, doutora? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma exibição para os associados e para algumas pessoas que são mais próximas e que participam muito ativamente da história da Defensoria Pública ou participaram. Nós estamos com o projeto ainda não confirmado, mas esperamos que sim, vamos publicizar caso nós consigamos finalizá-lo de uma segunda exibição, mas independentemente de existir a segunda ou não, a gente vai deixar o documentário à disposição no nosso canal da DPEC no YouTube. Então, convidamos a todos a acessar esse momento que é tão importante para a gente de registro de resgate da história da Defensoria e da nossa associação. Perfeito. Doutora Kelviane Barros, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e falar um pouco sobre o lançamento desse documentário e os pontos importantes que envolvem a história desses 25 anos da Defensoria Pública. Nós que agradecemos o espaço. Boa tarde a todos. Boa tarde, seja sempre bem-vinda.